Boa noite. Olá, boa noite. Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anuncia equipe econômica e Ilan Goldfein é indicado para comandar o Banco Central. Temer nomeia mais uma mulher, agora para a Secretaria de Direitos Humanos, mas enfrenta novos protestos. Um deles aconteceu aqui em São Paulo. Justiça condena o PT a pagar 3,5 milhões de reais aos cofres públicos e, em reunião, legenda critica as próprias ações e as de Dilma. Segurança do STF descobre equipamento de escuta no gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso. Você acompanha essas e outras notícias daqui a um minuto após um rápido intervalo. Até já. O samba já foi proibido no Brasil. Hoje é uma importante manifestação cultural. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença, acredite no respeito. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Vamos ver quem será o próximo capturado da máquina. Ué, eu te conheço de algum lugar. É claro que você me conhece, eu sou você. O quê? Como que tá acontecendo? Ah, meu amigo, a gente tá na máquina. Aqui tudo é possível. Tá, mas você precisa ir embora. Eu preciso receber convidados de verdade. Vaza! Sou convidado de mentira, é isso? Ah, vai logo! Bate-papo, revelações e irreverência. Venha participar das engrenagens da máquina. Toda terça, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou hoje a equipe econômica. Ilan Goldfein, economista-chefe e sócio do Banco Itaú, é o nome indicado para comandar o Banco Central. O nome de Ilan Goldfein ainda precisa ser aprovado no Senado. Caso isso aconteça, será a segunda passagem dele pelo Banco Central. Entre 2000 e 2003, nos governos Fernando Henrique e Lula, ele foi diretor de política econômica. Até a votação no Senado, Alexandre Tombini vai continuar na presidência do Banco Central. O Ilan, na posição de presidente do Banco Central, vai exatamente coordenar a execução da política monetária e cambial no Brasil. Meirelles reafirmou que o presidente do Banco Central deixará de ter status de ministro, condição que começou com ele no governo Lula. Mas acrescentou que o governo vai enviar ao Congresso uma proposta de emenda constitucional para que o presidente do Banco Central e toda a diretoria tenham foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Nessa PEC será também proposta que seja colocado na Constituição a autonomia técnica decisória do Banco Central. Isto é muito importante porque isto mantém aquilo que prevaleceu do ponto de vista prático. Isto é, autonomia de decisão. Mansueto de Almeida Júnior, um dos coordenadores da área econômica na campanha de Aécio Neves em 2014, será secretário de acompanhamento econômico. Carlos Hamilton vai chefiar a Secretaria de Política Econômica e Marcelo Caetano vai assumir a Secretaria da Previdência. O dólar e a bolsa recuaram depois do anúncio da nova equipe econômica. Os ganhos nos preços do petróleo, favorecendo moedas de países emergentes, também afetaram a cotação. O dólar terminou o dia em queda, fechado a R$ 3,49. E a Bovespa também fechou com retração de 1,86%, puxada pelos resultados negativos das ações da Petrobras e também dos bancos. Vamos até Brasília. Quem está lá é Josias de Souza e ele fala da composição da nova equipe econômica. Há uma grande novidade na equipe econômica do governo provisório de Michel Temer. Ministério da Fazenda e Banco Central vão passar a falar o mesmo idioma, algo que jamais aconteceu na gestão de Dilma Rousseff.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o economista escolhido por ele para presidir o Banco Central, Ilan Goldfein, vão remar na mesma direção. Isso parece pouca coisa, mas não é. Se Henrique Meirelles consegue impor a lógica da austeridade fiscal, vai facilitar a vida do Banco Central, que pode perseguir a meta de trazer a inflação mais para baixo e também reduzir os juros, estimulando os investimentos. Para resumir, o que acontecia na gestão Dilma é que o Ministério da Fazenda, o Banco Central e a própria Presidente da República faziam os seus cálculos utilizando diferentes métodos e concluíam que, para cada forma de fazer, havia pelo menos 50 desculpas para não fazer. Agora, espera-se que pelo menos os economistas do governo parem de discutir se o resultado da soma de 2 mais 2 é mesmo 4. Boa noite. Hoje, Michel Temer fez uma reunião com líderes dos partidos da base aliada na Câmara dos Deputados. Estiveram presentes líderes de 17 partidos. Grande parte deles, do grupo chamado Centrão, defende a indicação do deputado André Moura, do PSC, como líder de governo. Mas ele não é unânime entre os parlamentares. As bancadas do PSDB, DEM e PPS preferem o deputado Rodrigo Maia, do DEM, para a função. O nome do deputado André Moura, do PSC, está sendo cogitado para ocupar a liderança do governo. Ele é um dos principais aliados do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. O ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, negou a indicação e afirmou que os líderes dos partidos tocarão as pautas sem dificuldade. Liderança de governo é prerrogativa do presidente da República. Portanto, os líderes não indicaram o nome de quem quer que seja o presidente Michel. Após a reunião, os líderes deram entrevista e elogiaram Temer por não fazer qualquer tentativa de interferência em assuntos da Câmara, principalmente sobre o presidente interino, o deputado Valdir Maranhão, do PP. Não existe nenhum tipo de acordo. O único acordo que nós temos é com o regimento da casa. Se amanhã o presidente em exercício da Câmara dos Deputados desejar ir presidir a sessão, ele vai presidir. Se ele não for, existe um segundo vice-presidente que fará esse papel. Protesto contra o governo Temer interdita parcialmente a Avenida Paulista e outras vias no centro da capital. A concentração foi no vão livre do MASP, na Avenida Paulista. Movimentos sociais, feministas e estudantis estavam à frente do ato. A bandeira é o Fora Temer e que pode se refletir em diversas matizes políticas, por exemplo, que estão aqui dentro do ato. Desde a volta da presidenta Dilma, como é o caso que eu defenda, a realização de novas eleições, a luta contra as políticas que ele tem implementado no seu governo provisório. É o Fora Temer, é o Fora governo ilegítimo, que chega ao poder de forma indireta, que traz consigo tudo o que há de mais atrasado e conservador. Primeiro, pela composição do Ministério, que não há nenhuma mulher no primeiro escalão e que também não há negros e negras. Segundo os manifestantes, partidos políticos de esquerda e a CUT não fazem parte da organização, mas havia bandeiras. Inicialmente, a PM informou que o protesto reunia 1.000 pessoas. Esta é a segunda mobilização da Frente Fora Temer em 3 dias. No domingo, o ato reuniu 10.000 pessoas, segundo os organizadores. Hoje, manifestantes fecharam a Avenida Paulista, desceram a Rua da Consolação e caminharam pelas ruas do centro de São Paulo. O destino final dessa manifestação é o prédio da Fundação Nacional de Artes, em Campos Elíseos, na região central de São Paulo. A Funarte é um órgão ligado ao agora extinto Ministério da Cultura. Nesta tarde, o prédio foi invadido por manifestantes. Os manifestantes de agora à noite prestam solidariedade ao movimento. Outro protesto contra o governo Temer e a extinção do Ministério da Cultura, que se fundiu com o da Educação, acontece agora à noite no Teatro Oficina, na Bela Vista, região central de São Paulo. O evento reúne artistas, produtores e outros trabalhadores da área da cultura. Durante a tarde, atores, atrizes, brasileiros e integrantes do filme Aquários protestaram no lançamento do longa no Festival de Cannes, na França. No tapete vermelho, eles exibiram cartazes com frases em inglês contra o impeachment de Dilma e chamando o processo de golpe. O ato virou notícia no mundo todo. E agora vamos ao comentário de política com José Neumani Pinto. Kleber Monteiro Filho, cineasta pernambucano, fez um filme chamado Som ao Lado, que é muito super avaliado pela crítica, mas no exterior não teve grande repercussão. Agora ele está em Cannes, concorrendo com o filme, financiado por nós, e denunciando o golpe do Brasil.
Marieta Severo, ex-mulher de Chico Buarque, já disse que não dá para conversar com um governo golpista. Concordo com ela, não concordo que seja golpista, mas não dá para negociar, já que ela acha que o governo é golpista. A questão toda é a seguinte: esses artistas todos vivem do nosso dinheiro, querem manter esse nosso dinheiro no bolso deles e ficam utilizando esses baderneiros que ocuparam 8 sedes do Ministério da Cultura pelo Brasil. Eu espero que a cultura seja apenas uma secretaria, seja ocupada por uma mulher e que fique no Ministério da Educação e Cultura. Se o Temer não fizer isso, ele estará pegando dinheiro meu para financiar a sua fama de golpista no exterior. Não acho que seja uma coisa justa. Eu, como cidadão, não acho. Você pense como você achar melhor. Eu volto quinta-feira para tratar de assuntos da política, direto ao assunto. Inter. E depois de muitas críticas, Temer nomeou mais uma mulher. Flávia Piovesan vai comandar a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Especialista na área, Flávia Piovesan é professora da PUC de São Paulo, procuradora do Estado e conselheira do Instituto Vladimir Herzog. Ela chegou a ser cotada para uma vaga no Supremo Tribunal Federal em 2012. A Secretaria Nacional de Direitos Humanos perdeu o status de ministério com Temer e agora está subordinada ao Ministério da Justiça. Flávia Piovesan é a terceira mulher indicada por Temer depois que se multiplicaram as críticas pela ausência feminina no governo. Ontem foram anunciadas a economista Maria Silvia Bastos Marques para a presidência do BNDES e a educadora Maria Inês Fini para presidir o INEP, órgão do Ministério da Educação responsável pela aplicação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento em plenário um mandado de segurança que pede a inclusão do presidente interino Michel Temer no processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Caberá ao presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, definir a data do julgamento. Há cerca de um mês, Marco Aurélio concedeu liminar e determinou que a Câmara dos Deputados formasse comissão para analisar o pedido de impeachment contra Temer. Até agora, a maioria dos líderes não indicou os integrantes da comissão. Na semana passada, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deu parecer contrário a liminar. Segundo ele, o advogado autor da ação pediu apenas a suspensão do processo contra Dilma para a inclusão de Temer. E Marco Aurélio concedeu mais do que foi pedido, um processo exclusivo contra Temer. Janot também observou que Temer assinou decretos de crédito suplementar antes da mudança da meta fiscal, diferente de Dilma, que manteve a prática mesmo depois do envio da alteração ao Congresso Nacional. A Justiça de São Paulo condenou o Partido dos Trabalhadores a pagar 3,5 milhões de reais aos cofres públicos. Segundo a sentença, o PT participou de um esquema de propinas do setor de transporte público em Santo André durante a gestão de Celso Daniel, assassinado em 2002. Sobrou também para integrantes do partido, porque também foi condenado o ex-ministro da Casa Civil, Gilberto Carvalho. Ele perde os direitos políticos por 5 anos e terá de pagar multa. O caso é do período em que o petista Celso Daniel, assassinado em 2002, era prefeito de Santo André, no ABC Paulista. De acordo com a Justiça, havia um esquema de corrupção na prefeitura para extorquir dinheiro de empresários de ônibus. A condenação do juiz Genilson Rodrigues Carreiro, da primeira vara da Fazenda Pública de Santo André, concluiu que existia uma organização criminosa com envolvimento do Diretório Nacional do PT para obter propinas das empresas de transporte público. No despacho, o juiz condenou também Gilberto Carvalho, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, à suspensão de seus direitos políticos por 5 anos e uma multa equivalente a 50 vezes o valor do salário que recebia na época. Ronan Maria Pinto, empresário de ônibus urbanos e dono do jornal Diário do Grande ABC, que está preso em Curitiba pela Operação Lava Jato, foi condenado a pagar 3,5 milhões de reais. Embora não seja réu na ação, José Dirceu, presidente do PT à época e que também está preso na Operação Lava Jato, é apontado pelo juiz como responsável por articular o esquema que pretendia angariar recursos para o PT.
A multa estipulada pela Justiça para o PT é de R$ 3,5 milhões. Em nota, o Partido dos Trabalhadores se defendeu, disse que vai recorrer e que considera a decisão injusta. Mas o caso mexe com uma velha ferida do partido, o assassinato do prefeito Celso Daniel. A morte de Celso Daniel chegou a ser citada pelo juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. O assassinato, 2 dias depois do sequestro, foi em janeiro de 2002, quando Celso Daniel era coordenador do programa de campanha de Lula. No mesmo ano, a polícia de São Paulo concluiu que ele tinha sido sequestrado por engano, mas a família protestou e o inquérito foi reaberto várias vezes. Segundo familiares, Celso Daniel tinha um dossiê sobre corrupção na prefeitura de Santo André. Ameaçava revelar as informações e por isso morreu. Para o Ministério Público, o que aconteceu foi uma briga com alguns envolvidos na gestão petista, a começar de Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, amigo de Celso Daniel, que dirigiu o carro no momento do sequestro, e o ex-secretário dos Transportes de Santo André, Klinger de Oliveira Souza. Eles e outros envolvidos estariam utilizando recursos do esquema de corrupção para enriquecimento próprio, o que teria irritado o prefeito. E em reunião do Diretório Nacional em Brasília, o PT divulgou documentos com críticas ao partido e ao governo Dilma. No primeiro encontro após o afastamento de Dilma da presidência da República, o partido fez uma resolução em que sustenta que o processo de impeachment, classificado de golpe sem base legal, só poderá ser entendido se forem avaliados, de forma autocrítica, os erros cometidos pelo partido e o governo, que teriam dado espaço para o fortalecimento da direita no país. No documento, o PT faz ainda uma série de críticas ao governo da petista e ao próprio partido, sobretudo em relação ao esgotamento do modelo econômico e as alianças partidárias. Sem fazer qualquer menção ao escândalo do Mensalão ou à corrupção na Petrobras, o partido diz que a Operação Lava Jato desempenhou um papel crucial na escalada golpista. Além disso, a avaliação dos petistas é que, uma vez no poder, a legenda não se dedicou com a devida atenção e perseverança a costurar uma aliança estratégica com partidos populares e movimentos sociais. O PT defende que, diante do afastamento de Dilma, a sigla articule uma combinação de todos os tipos de ação massiva e combate parlamentar para inviabilizar as medidas impopulares do governo do presidente interino Michel Temer, de modo a denunciar seu caráter ilegal e impedir sua consolidação no comando. O PT propõe também que Dilma, caso reassuma a presidência, apresente um compromisso público para uma ampla reforma política e medidas que retomem o desenvolvimento. O presidente da Comissão Especial do Impeachment no Senado, Raimundo Lira, do PMDB, disse que vai apresentar na próxima terça-feira o cronograma com as próximas fases do processo. Hoje, ele e o relator Antônio Anastasia, do PSDB, se reuniram com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que já assumiu a presidência do processo de impeachment de Dilma. Raimundo Lira disse que não pretende encurtar nem alongar os trabalhos, especialmente para não coincidir com as eleições municipais em outubro. A conclusão do impeachment de Dilma Rousseff deve ocorrer em 180 dias. Não vamos encurtar a ponto de aparecer, de dar a impressão que houve assodamento, nem vamos alongar ao ponto de criar essa grande dificuldade para o país. O presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, do PP, presidiu pela primeira vez uma sessão depois de sua decisão polêmica sobre a votação do impeachment. Ao final, houve um grande coro dos deputados contra Maranhão. Quando finalizava a sessão, que durou pouco mais de 1 hora, o presidente interino da Câmara foi alvo de gritos dos deputados. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação. Está encerrada a sessão. E na Câmara dos Deputados, CPI derruba a convocação do empresário André Gerdau, presidente do maior grupo siderúrgico do país. Ele foi indiciado ontem por corrupção na Operação Zelotes, que apura irregularidades no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A investigação envolve também Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente. A convocação de André Gerdau na CPI do CARF foi proposta pelo deputado Ivan Valente, do PSOL. No entanto, a sessão foi esvaziada e não teve quórum para votar o requerimento. O deputado protestou. É tão difícil trazer empresário aqui, está se mostrando, né? Agora, é só votar um requerimento de inclusão na pauta, depois a gente vota o mérito.
Para o deputado Heráclito Fortes, do PSB, André Gerdau só deve ir à CPI depois do delegado da Polícia Federal, responsável pelo indiciamento dele. Acho a aprovação nesse momento inoportuna. Em fevereiro, André Gerdau foi levado à força para prestar depoimento na Polícia Federal. Com faturamento anual de 40 bilhões de reais, o grupo Gerdau é suspeito de tentar sonegar 1,5 bilhão de reais por meio do CARF, que julga recursos de empresas contra multas da Receita Federal. Além de André Gerdau, outras 18 pessoas foram indiciadas ontem. São conselheiros e ex-conselheiros do CARF, advogados e membros da diretoria da Gerdau. Nas eleições de 2014, o Grupo Gerdau foi um grande doador de campanha. Fez repasses de 27 milhões de reais a diversos partidos. A CPI do CARF tentou ouvir também o lobista Mauro Marcondes e a mulher dele, Cristina Maltoni Marcondes. O casal já foi condenado na Operação Zelotes por pagamento de propina para obter vantagens no CARF e por lobby para aprovação de medidas provisórias, que beneficiaram empresas do setor automobilístico nas gestões Lula e Dilma. Apenas Mauro Marcondes compareceu, mas se recusou a responder às perguntas. Permanecerei calado. Me desculpe, Excelência. Segundo as investigações da Polícia Federal, a empresa do casal pagou 2,5 milhões de reais para a LFT Marketing Esportivo, de Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula. Luiz Cláudio alega que os recursos se referem a serviços prestados em sua área de atuação, que é o marketing esportivo. O Serviço de Inteligência do STF encontrou no gabinete do ministro Luiz Barroso uma escuta. O dispositivo estava na mesa do ministro, na caixa de ramal de telefone. O episódio ocorreu há algumas semanas durante uma varredura da equipe de segurança do tribunal. O grampo estava desativado. No entanto, os técnicos do STF não souberam informar se o aparelho já havia sido acionado em algum momento. O ministro falou sobre o assunto. Eu acho, do ponto de vista institucional, gravíssimo. Uma ousadia, uma disfarçatez, alguém colocar um aparelho de escuta no gabinete de um ministro supremo. Tenha sido no meu ou se isso estivesse aí desde muito antes, o que não se sabe. Agora, do ponto de vista pessoal, totalmente tranquilo e confortável. Aqui é um espaço totalmente republicano. E depois das chuvas de ontem, a terça-feira foi um dia típico de outono. O sol apareceu e as temperaturas ficaram amenas ao longo do dia. Mas como é comum nessa época do ano, já esfriou agora à noite. Os termômetros aqui na capital marcam agora apenas 16 graus. Vamos ver como fica o tempo amanhã em todo o estado com Mariana Armentano. Não temos chuvas previstas para essa quarta-feira, mas é bom estar preparado para o frio e levar um agasalho ao sair de casa. A massa de ar polar que avançou do sul em direção ao sudeste mantém o tempo firme, mas derruba as temperaturas. Aqui em São Paulo, só há previsão de uma leve garoa pela manhã no litoral. Em todas as outras regiões, o tempo fica firme, mas com muita variação de nuvens e temperaturas em declínio por causa da entrada desse ar polar. Vamos ver algumas temperaturas? Olha, em Marília amanhã, mínima de 13 e máxima de 23 graus. E na cidade de Bauru, temperaturas entre 14 e 24 graus. Aqui na capital, o tempo só deve ter mudanças a partir de quinta-feira. Amanhã por aqui, mínima de 14 e máxima de 21 graus. Na quinta, os meteorologistas preveem mais frio, com máxima só de 19 graus e tempo fechado. Já na sexta-feira, o sol reaparece, apesar da previsão de chuva, e a máxima não passa dos 23 graus. E uma última notícia, se você usa transporte público, fique atento. Amanhã os motoristas prometem fazer uma paralisação em todos os terminais de ônibus aqui da capital. O ato está previsto para acontecer entre 10 da manhã e meio-dia. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Valeu, gente. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma boa noite. A gente se vê amanhã. Vocês ficam agora com Fabrício Capinejar em A Máquina. Tchau. Vodafone recebe o cantor inglês Zaylon Thompson no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora.